Olá, boa tarde amigos, meu nome é Virgílio Guerreiro e estou a gravar para a minha página pessoal do Facebook e do YouTube. Espero que se encontrem todos bem de saúde, os vossos familiares e amigos. Estamos a passar uma fase muito complicada do Covid-19, falam em Planalto, em queda, esperemos bem que sim. Está a acabar o estado de emergência, vai passar o estado de calamidade pública, espero que a seguir venha o estado de graça. Já vi alguns comportamentos de risco nos últimos dias de várias pessoas. Espero que tenham sido coincidências e que vamos todos continuar na nossa quarentena e se tivermos que ir trabalhar que vamos bem protegidos. Hoje traz-me Vou fazer um vídeo um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer. Portanto, vou ler dois poemas que não são meus, aliás, três poemas que não são meus, e depois já vamos ver o propósito de os ter lido. São poemas muito bonitos, que dois deles descobri agora, há pouco tempo, e o outro é já de uma poetisa bastante conhecida a nível internacional. Portanto, da coletânea Delírios de Inverno, do Jorge Manuel Ramos, edições O Declamador, 81 poetas, autores de diversas nacionalidades, Portugal, Brasil, África e das ilhas. Portanto, vou começar aqui a tentar ler dois poemas muito bonitos. O primeiro é de Maria do Pilar Santos, de Faro. Portanto, não conheço a poetisa, mas tem excelentes poemas e o poema que eu vou ler chama-se Sonhos. Chegaram de mansinho, devagarinho, sonhos, quimeras, ilusões, fantasmas, zombies e papões. Agarraram-me na curva da noite, onde os espíritos ainda são pardos e as almas se desprendem dos corpos inertes e cansados. Foram e vieram, sem avanços nem recuos, agitam realidades e fantasias, resiliências, tristezas e alegrias, e pouco mais trouxeram. Desvaneceram-se os sonhos, esfumaram-se na neblina da aurora, partiram, foram-se embora, possuídos por um destino presente e breve, onde nada nem ninguém se atreve. Maria do Pilar Santos. Portanto, são 81 autores, excelentes poemas, excelentes poetas, excelentes poetisas. Vale a pena adquirir esta coletânea. Também tenho aqui dois poemas, mas não os vou ler. Estão publicados no Facebook, quem quiser ler está lá. Cabos, Pichel e Flores do Outono. São três. Cabos, Pichel, Flores do Outono e Soneto do Amor. Depois mais um poema de Rosa do Céu, de Porto Alegre. Um abraço para Porto Alegre. E intitula-se A Sinfonia da Chuva. Sempre que chove invade-me a nostalgia. A sinfonia da chuva em notas de tom grave faz acordar sonhos em profunda letargia, estimulados pelo canto de uma pequena ave. Outras e outras em harmonia cantavam, indiferentes às suas penas molhadas. Oh, penas minhas que lágrimas molharam, lágrimas de dor de meus olhos derramados. Quero ser como as aves libertas de medos, enfrentando os fortes ventos e tempestades. Quero afastar de mim quaisquer enredos. Que não mais me abalo com leviandades, que meus dias sejam plenos só de enlevos, desprovidos de tristezas e desleandades. Rosa do Céu, Delírios de Inverno, de edições do Declamador, uma excelente coletânea, vale a pena adquirir. Portanto, este vídeo, como eu disse, é um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer, porque ao longo destes tempos alguns amigos têm-me escrito e perguntado diversas coisas sobre a poesia e a pretensão de virem a escrever. Portanto, o que eu aqui quero fazer neste vídeo, e provavelmente em vídeos futuros, é dar algumas dicas do parco conhecimento que eu tenho de poesia destas últimas 2 décadas, de ler algumas coisas e de ter conversado com alguns poetas também e poetisas. Queria deixar aqui uma mensagem para aqueles que pretendem começar na arte da escrita, seja prosa, seja poesia, romance. Algumas dicas que eu acho que são importantes. Portanto, antes de começar a publicar
o que quer que seja, ou a escrever o que quer que seja, deve-se começar a ler. Devemos ler os bons poetas, os bons escritores, os bons autores. E quando eu digo os bons, eu gostaria, temos bons escritores da antiguidade e temos bons escritores da atualidade. Mas eu gostaria de deixar a minha dica para começarem a ler os escritores clássicos da antiguidade. Isto porquê? Porque há uma sucessão do conhecimento e da forma de escrita. E temos desde Platão, Sócrates, até ao Fernando Pessoa, ao Camões, ao Júlio Diniz, ao Almeida Garrett, temos inúmeros bons escritores. E esses bons poetas e escritores devem ser lidos primeiramente, para compreendermos a base da poesia, da escrita, da prosa, do romance. Esta é a primeira dica, é que devemos começar pelos inícios. Portanto, ler. E mais do que ler, também é compreender. Compreender aquilo que os escritores, os autores quiseram transmitir nas suas mensagens. Para ler um poema, uma prosa, um romance, não devemos ler à primeira vez. Não é com os olhos, não é chegar ali e ler num minuto, está ali, não. Na minha opinião, devemos começar a ler, fazer a primeira abordagem de leitura, como é óbvio, lemos do princípio ao fim e depois então aí vamos começar a desmiuçar aquilo que está escrito, a mensagem que o autor, o poeta, quer transmitir para o leitor. A poesia, eu vou começar a falar especificamente da poesia. A poesia é um pouco complicada de compreender. Compreender quer para o poeta que a escreve e quer para o leitor que a lê. Portanto, o poeta, quando escreve, escreve aquilo que sente, escreve a sua poesia, as suas palavras, os seus pensamentos. E há o outro poeta do outro lado, que é quem lê, quem absorve a sua mensagem. Portanto, e essa mensagem tem que ser absorvida com calma, com tranquilidade. Portanto, nós devemos abordar a poesia, o texto poético, sempre não como a primeira impressão que tiramos dele, mas sim a segunda, a terceira ou a quarta impressão. Porque uma das funções que a poesia tem, das funções poéticas, é ter um sentido conotativo, ou seja, tem sempre um duplo sentido. Aquilo que parece às vezes não é. Aquilo que parece às vezes não é. E aquilo que não é às vezes é. Ou aquilo que não parece é o que é. Portanto, temos palavras fáceis de compreender e outras menos fáceis, e temos que analisar o contexto, o conteúdo. Portanto, para isso, o pretendente a poeta deverá começar a ler então os poemas da antiguidade, uma antiguidade mais antiga, mais os gregos, os franceses, os italianos, e depois passar para os clássicos portugueses e brasileiros. Neste caso estamos a falar agora da língua portuguesa, do finais do século XIX, finais do século XX e meados do século XX, até aos anos 40, 50, 60, para compreender a estética, o conteúdo, porque a poesia obedece ao longo dos tempos, se formos analisando a poesia obedece a estéticas, a formas e a conteúdos. E obedece a estéticas tal como um pintor de quadros. Insere-se no cubismo, insere-se no romantismo, no classicismo. Portanto, temos uma sucessão de escolas de filosofia, de arquitetura e formas poéticas também. E o pretendente da poeta deverá compreender essas formas. Portanto, analisa, lê e analisa o contexto. Portanto, há determinados textos que se inserem numa determinada época e temos que extrair esse sentido. Portanto, e depois temos aquela forma, aquela típica pergunta: qualquer pessoa pode escrever poesia? Na minha opinião, qualquer pessoa pode escrever poesia. Qualquer pessoa pode ser poeta. Mas e os temas? Os temas
Cada pessoa tem o seu próprio tema. Umas pessoas falam de amor, outras pessoas falam da natureza, outras pessoas falam das formigas, dos caracóis, da tempestade, das flores lá fora. Portanto, isso poderá ser um tema que poderei abordar noutra altura. O que o pretendente, a escritor, tem de ter noção é que deverá compreender primeiramente a estrutura da poesia. Como o Fernando Pessoa dizia, para ser poesia não é preciso rimar, é verdade. Podemos ver mais tarde os diversos tipos de rima. Enquanto nas escolas clássicas aplicavam muito as técnicas estáticas, portanto, rimas estáticas, métricas estáticas, os poetas contemporâneos fugiram um pouco dessa estética, portanto, fazem métricas livres, temas livres, escrevem sobre tudo e mais alguma coisa, portanto, não se limitam àquela forma da época. E isso é muito bom porque dá-nos liberdade para escrevermos da forma que quisermos e sobre o assunto que quisermos. Portanto, antigamente estavam muito presos a um determinado tipo, portanto, se estavam numa ditadura, havia determinados assuntos que não podiam abordar. Se viviam durante a época da repressão católica, também determinados assuntos não poderiam abordar. Hoje não, hoje temos liberdade para escrever sobre aquilo que queremos e sobre aquilo que entendemos das diversas formas. Antigamente, se não fosse um soneto, provavelmente um jornal recusava-se a publicar esse soneto. Se não fosse um alexandrino puro, o jornal ou a revista recusava-se a publicar esse poema. Hoje não, hoje temos diversas formas de escrever e essa é uma das grandes vitórias que o século XX ganhou em Portugal e também no resto do mundo. Portanto, o pretendente, a poeta, tem liberdade para escrever da forma que quiser e como quiser. Portanto, aquela ideia de que, na antiguidade clássica, de que o poeta era um iluminado pelo Deus ou pelos deuses, no início do século XX, foi completamente eliminada e determinou-se que um poeta é aquele que escreve os seus sentimentos. Agora, a poesia, como eu disse há pouco, há uma função poética para a poesia. A poesia é poesia enquanto escrita bela. É uma escrita com um sentido conotativo, com floreados. Não há bons poemas nem maus poemas. Cada poema é um poema. Há autores que escrevem de uma forma mais simples, há autores que escrevem de uma forma mais complexa. Não quer dizer que o que escreve de forma complexa seja melhor que o que escreve da forma simples. Portanto, temos a poesia popular, ou a poesia de cordel, como chamam no Nordeste do Brasil, ou a poesia popular em Portugal, que praticamente são pessoas quase analfabetas que escrevem e temos poemas lindíssimos, portanto, escritos de uma forma simples e básica. Mas é o conteúdo que torna o poema belo. Portanto, as palavras são empregos. Portanto, quem vai começar a escrever poesia deve ter em mente que as palavras são a sua voz. Portanto, enquanto nós estamos em comunicação oral, utilizamos a voz para exprimir os nossos sentimentos. O poeta, se não estiver a declamar, se estiver a escrever, utiliza as palavras para exprimir os seus sentimentos. E essas palavras são infindáveis. A língua portuguesa é muito rica em palavras. E o poeta deve ser um anarquista das palavras. Procura palavras, procura sentidos conotativos, comparações, metáforas. E o poeta deve utilizar esses recursos todos, portanto, os recursos estilísticos, que poderemos ver também num futuro vídeo. Portanto, ler, compreender e só depois começar a escrever. E quando é que o poeta começa a escrever, a publicar os seus poemas?
depois de escrever muito, muito e muito. Portanto, o poeta lê, relê, compreende e depois começa a escrever. Escrever, escrever, escrever. E depois a escrita vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai fluindo até que fica quase mecanizado. E depois ganha o seu próprio estilo. Para até começar a ganhar o seu próprio estilo, deve escrever, escrever, escrever. Escrever muito, sobre tudo. Não é só porque teve um desgosto amoroso ou só porque viu uma andorinha a voar no céu. Escreve sobre tudo. Viu uma formiga a passar no canto da casa. Escreve sobre essa formiga. O pão que acabou de sair do forno. Escreve sobre esse pão que acabou de sair do forno. Foi ao cabeleireiro a cortar o cabelo. Muito bem, escreve sobre a cabeleireira que estava a cortar o cabelo. Escreve sobre tudo, mas utilizando as funções poéticas. Ritmo, melodia, sonoridade. Ritmo, melodia, sonoridade. O poeta deve obedecer para o seu poema ser fluido, para quem o está depois a receber, a ler, a entranhar no seu corpo, na sua alma. Por isso, vou terminar com um poema de uma poetisa brasileira muito conhecida, Cecília Meirelles, parece que toda a gente conhece, e onde está bem patente a função poética, ritmo, melodia e sonoridade. Depois podemos falar sobre este poema. E intitula-se Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Ritmo, melodia, sonoridade. E não se esqueçam, Delírio de Invernos, vou deixar depois o e-mail do Jorge. Quem quiser adquirir, pode adquirir de edições do Declamador. E o propósito também de ter lido estas poesias das duas poetisas, Maria do Pilar Santos e Rosa do Céu, mas poderia ser do Emanuel Catalão Marçal, ou do António Martinho, ou da Mónica Mesquita, ou entre tantos outros. Ousaram escrever. Ousaram escrever. Está aqui. Protejam-se, saúde. Um forte abraço. Juntos vamos vencer. Adeus.